Em ano de Olimpíadas e Paralimpíadas, trouxemos um convidado que entende do assunto. Afinal, ele foi medalhista olímpico em Roma em 1960 e o primeiro a conquistar uma medalha pelo Brasil em provas de velocidade. Pois é, Carol, no ano seguinte ele quebrou um recorde mundial, um verdadeiro fenômeno que inclusive ensinou o Pelé a nadar. No SampaCast de hoje a gente recebe Manuel dos Santos. Era inverno, a gente nadava em piscina fria. A água aqui em São Paulo chegava a 14, 15 graus. Eu fui para a Olimpíada para ganhar a Olimpíada. Mas, infelizmente, é o tal negócio. Olimpíada é detalhes. Num detalhe, eu errei. Ele falou assim, Manuel, não fica chateado, você entrou para a história. Sim. Que história? Você é um medalhista olímpico, você sabe lá o que é isso? Olha quanta gente concorrendo aqui, poucos ganham. Você é um deles. Aí me levantou a moral, falei, tá bom, então eu entrei para a história. Não era muito sozinho, porque minha namorada ficava na arquibancada com sanduíche pronto para quando eu saísse. Você vê? Poxa. Graças a isso eu tive um acidente grave em Santos, casei. Eu saí para fazer massagem depois que eu fiz um aquecimento. Quando eu saí, tinha 3.000 pessoas para assistir o recorde. Estava lotado. Caramba. Putz, aí aumentou a minha adrenalina. Olá, São Paulo, olá, Brasil. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Carol? É um prazer estar de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao SampaCast. Muito obrigado, Manuel dos Santos, por estar aqui conversar com a gente hoje. Eu é que agradeço a oportunidade. Vamos começar, Manuel, do início da sua vida. Conta pra gente. Você nasceu no interior de São Paulo, certo? Nasci em Guararapes, fui criado em Andradina. Eu, quando começo na minha vida esportiva, quando pequeno era muito doente. Peguei tudo quanto era coisa e era raquítico. Mas naquele tempo, as famílias eram grandes, então eu fui criado pelas tias. Então, maninho não sai no sol, maninho não toma vento, maninho não toma chuva, maninho. Então eu fui criado numa bolha. Resultado, não tinha resistência física. Então pegava tudo quanto era doença. Aí falaram para o meu pai, olha, quando chegar nos 10 anos, põe no colégio interno em Rio Claro, que lá tem natação, e ele fazendo natação desenvolve. Esperou dar 9 anos, me matriculou e eu fui para Rio Claro. Claro. Naquele tempo era tudo de trem, não tinha estrada, era de terra, porque é 1954, 53, faz tempo. Faz tempo. E entrando no ginásio Kerr, eu entrei na escolinha de natação para aprender a nadar, embora eu soubesse a nadar, porque lá no interior, a gente vai naqueles córregos, coisa e tal, e atravessa 5 metros, 3 metros, 2 metros, acaba aprendendo a se virar. Então não foi difícil aprender, porque eu já sabia. Mas aí eu percebi que a turma que era da equipe do ginásio, que eles saía aos sábados para competir em Araras, Araraquara, Campinas. Falei, o ginásio interno, ficar aqui a semana inteira, eu vou arranjar um jeito de entrar lá. Você vê que as coisas vão coincidindo. É a força da atração. Então, eu peguei e comecei a treinar. Você vê, fui campeão paulista infantil, juvenil. Com 16 anos, com 15 anos, eu fui para o Pan-Americano. Com 15 já? Com 15 anos. Nossa. Então era precoce, era porque eu tinha vontade de competir, era competitivo, não sentia... Tem pessoas que ficam apavoradas na hora. Eu não, eu queria nadar logo. Então, aí começou a minha vida esportiva.
eu me formando em 58, eu precisava servir o Exército. Então eu fui fazer escola de pilotagem em Bauru. Tá. Mas estava ficando muito caro eu ficar em Bauru pagando escola de pilotagem. Aí, indo para Santos com a minha família, eu fui num clube lá chamado Internacional de Regatas. Aí o Adalberto, que me recebeu, falou assim, não, vem para cá, a gente vai arranjar, nós temos amigos aí no Exército, vamos quebrar seu galho, coisa e tal. E dito e feito. Quebrou meu galho e eu fiquei lá e fiz parte da equipe do Internacional. Em 59 ou 58, me falha a memória, o Internacional foi campeão paulista com meia dúzia de nadadores. O Pinheiros tinha 200 nadadores. Primeira vez que o Pinheiros perdia para um clube do interior, assim, de Santos. Mas aí eu já sobressaí, fui para o Pan-Americano. Em 58, eu nadei um sul-americano em Montevidéu. E naquele tempo eu fui terceiro tempo do mundo. Lá em Montevidéu, 50. Já naquele tempo, terceiro tempo do mundo. Terceiro. Aí é que está o negócio do Brasil. Naquele tempo tinha amadores na chefia. Hoje são profissionais. Eles pegam essas pessoas, esses atletas que começam a nadar bem, a competir, se sobressair, e já põe para um clube e investe na pessoa. Naquele tempo não tinha isso. Fiquei no Internacional 2 anos, minha família mudou para São Paulo, eu vim para o Pinheiros. Mas aí em Santos eu tinha conhecido um japonês que era massagista. Inclusive, eu passei a morar na pensão dele e do lado ali era na Pinheiro Machado. Tinha a estrada de ferro, do outro lado tinha a pensão do Raimundo. Quem morava na pensão do Raimundo? Continho, Mengalvio, Pelé. O Pelé ficou pouco tempo, mas ficou. E eles passavam e iam fazer massagem no Irano, quando eles estavam com problema, coisa e tal. Sim. E o Irano, e o Santos proibiu o Irano porque... Olha só, esse massagista, ele, profissionalmente, ele fez agricultura no Japão, e ele acompanhava os imigrantes japoneses que chegavam pelo Porto de Santos. Então ele entrava na caravana e ia para o interior do Paraná, para ver se eles eram escravizados. Tá. Depois ficava um tempo lá, voltava para trás, avisava que tinha outro navio para chegar, voltava, pegava outro navio. Essa era a função dele. E com esse dinheirinho que ele fez, ele acabou fazendo uma academia de judô em Santos. Então eu treinava, fazia muita ginástica com ele e comecei a treinar. E ele começou a se corresponder com os peixes voadores, que depois da guerra, os Estados Unidos incentivou o esporte no Japão. E quem sobressaía, eles mandavam correr o mundo, para falar que os americanos estavam cooperando na reestruturação do Japão. Um desses nadadores chamava Furuhashi. E ele começou a se corresponder sobre treinamento. E ele passava o treinamento para mim. Que legal. Então, e aconteceu o seguinte. Quando surgiu a competição em Buenos Aires, o Irano chegou para mim e falou assim, porque eu era um homem equipe, eu nadava sem crawl,
200, 400, 100 de borboleta, 100 de costa, 200 de costa. Então, numa competição, logo depois da competição, foi classificatória para o sul-americano. E eu fui para Montevidéu. Aí o Irano falou assim, você está muito cansado. Eu fazia massagem, descansa. Faz 400 metros, 4 tiros de 25. 400 metros, de manhã e à tarde. Os cariocas tinham voltado de Melbourne em 56 e dava 20 tiros de 100, 25 tiros de perna, 20 não sei o que lá, 10 para lá, nadavam para burro e os cariocas olhavam para mim, você não vai nadar? Eu falava, completamente diferente do que eles faziam. Completamente diferente. Cheguei lá, puta, bati o recorde sul-americano com o tempo passo, era 59, eu fiz 58 e 2, que era o terceiro tempo no Mundial. Então eu falei, pô, vou começar a treinar com esse cara. Fui para a Olimpíada, eu já estava no Pinheiros, mas ele continuava me treinando. Uma coisa é certa. Era inverno, a gente nadava em piscina fria. A água aqui em São Paulo chegava a 14, 15 graus. Gelada. Mas ele tinha a teoria japonesa. Mente forte. Você entra na água e pensa que a água é boa e sai nadando devagarzinho. Não precisa bater na água, não fez nada para você, vai deslizando, coisa e tal, que o frio entra. Mas chega numa hora, começa a doer aqui, ó, de frio. Então eu ia para Santos, treinar em Santos. Ficava descendo daqui. Tá. Não, mudei para a casa dele outra vez. Fui para Santos e comecei, eu treinava no Internacional de Regatas. Dali eu fui classificado para a Olimpíada e fui para a Olimpíada. Eu fui para a Olimpíada para ganhar a Olimpíada. Mas, infelizmente, é o tal negócio. Olimpíada é detalhes. Eu, num detalhe, eu errei. Errou, é sacrificado. Errei a virada, tirei terceiro lugar. Eu fiquei muito chateado na época. Até porque, só desculpa, até porque a gente pesquisando para fazer o roteiro, o senhor liderou uma parte da prova, né? Eu saí na frente, estava quase um corpo na frente. Na virada, e saí um corpo atrás. Então eu cheguei a passar o pessoal, mas cansei muito do terceiro. Então fiquei muito chateado, coisa e tal. Aí chegou o Delamare, era um cronista do Rio de Janeiro esportivo. Esse Delamare, ele morreu no acidente de Orly. Ele ia cobrir uma corrida do Senna, de Fórmula 1, não era do Senna, de Fórmula 1. Júlio Delamare. Ele falou assim, Manuel, não fica chateado, você entrou para a história. Sim. Que história? Você é um medalhista olímpico, você sabe lá o que é isso? Olha quanta gente concorrendo aqui, poucos ganham. Você é um deles. Aí me levantou a moral, falei, tá bom, então eu entrei para a história. Sim, ó, medalha de bronze em 1960 em Roma já, Exato. Né? Agora, essas medalhas começaram a ser valorizadas quando se profissionalizou o esporte, porque antes não era nada... Você ganhava uma medalha e ninguém nem ligava. Nem ligava. Quando profissionalizou, eu era amador, não podia receber. O único dinheiro que eu recebi foi $50, porque eu fui fazer uma excursão pelo Japão, dado pelo Paulo Machado de Carvalho, da Federação Paulista de Futebol. Nossa. Que o presidente era João Mendonça, era o Mendonça, era o presidente. Ele me deu $50. Puta, $50 para mim não tinha dinheiro, era duro. E fiz uma excursão, isso depois da Olimpíada, fiz uma excursão pelo Japão, voltei e falei assim, agora eu vou tentar o recorde mundial. Porque eu competi lá no Japão e nos Estados Unidos com os americanos. Eu ganhava uma prova, ele ganhava outra. E eu ganhei a maioria das provas. Mas chegou a última em
Los Angeles eu tirei quarto, porque eu fiquei 15 dias no Havaí. Você acha que eu ia treinar 15 dias? A gente te entende. Sim, total. Não é, e o treinamento é solitário. Ficar 3 horas, 2 horas, batendo perna e coisa e tal, e dá virada, e dá saída, sozinho. Não era muito sozinho, porque minha namorada ficava na arquibancada com sanduíche pronto para quando eu saísse. Você vê? Poxa. Graças a isso eu tive um acidente grave em Santos, casei. Mas foi assim. Não tinha a próxima Olimpíada, era só 4 anos depois. Eu pensei em treinar sozinho outra vez, porque a equipe era... O segundo lugar era lá atrás, não dava para concorrer. Eu disse, vamos parar, vou começar a trabalhar, já estou com 22 anos. Mas era novo ainda, Muito novo. Mas para a época era velho, ninguém passava de 23, 24 anos. Hoje vai aos 40. Sim. Graças à tecnologia de alimentos, de outra. Eles tomam hoje... Naquele tempo a gente ficava com ácido lático acumulado, a gente ficava duro quando fazia muito exercício. Hoje não, toma uma pílula, acabou o ácido lático. Verdade. Isso é que ajudou muito em todos os esportes, tanto que teve uma evolução muito grande, generalizada. Aí me botaram lá, não, tem um sul-americano em Buenos Aires, coisa e tal, a gente precisa de você, aquele negócio, aquela pressão psicológica. Eu falei assim, tá bom, vai. Vou para Buenos Aires, mas só vou nadar a prova de 100. E os revezamentos. Nadei a prova de 100, revezamento 4 por 100, 4 por 200, 4 por 100, 4 por 100. Ganhamos as 3. Mas a última prova foi emocionante, porque a gente estava disputando ponto a ponto com a Argentina. E eles tinham um tal de Luiz Nicolau, muito bom, que excursionou comigo para o Japão. Fiz amizade danada com o técnico dele e com ele. Na última prova, revezamento, quem ganha esse revezamento? E a prova, na sequência do nado, começa de costa, peito, borboleta e crawl. Caiu o Luiz Nicolau, na prova de borboleta, e entregou 1,5 corpo na frente. Nossa. Aí eu caí, e o Irana estava comigo. Não resolva a prova nos 50 metros, tem 100 metros para nadar. Não sai muito forte. Saí, Nos 50 metros já estava junto, deu virada boa. Cheguei, aquele silêncio, porque só a turma do Brasil é que pulou. Quando eu fui receber o prêmio, descobriram que era meu aniversário. Aí a locutora, era uma locutora, falou assim, olha, Manuel dos Santos, coisa e tal, terceiro lugar na Olimpíada, fez aquele negócio. Hoje ele cumpre anos. E toda a arquibancada começaram a cantar. Olha, dentro da Argentina, ganhando da Argentina, eu comecei a chorar, não tinha uma emoção muito grande. Aí foi o meu fim. Terminei o sul-americano, vou trabalhar. Essa foi a última competição, então? Foi a última competição, o dia que eu fiz 23 anos. Nossa. É muita coisa para pouca idade, né? Porque esse processo de ir para a Olimpíada, começar a nadar em alto nível, treinar, Olimpíada. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Como é que foi ter batido o recorde mundial? Porque você falou que era um objetivo. Era um objetivo. Aí eu pedi o recorde mundial e eu tinha falado para o americano, Steve Clark. Falei assim, olha, eu chegando no Brasil, eu vou tentar o recorde mundial. Se você bater, nós temos uma competição isso aí foi em setembro, nós temos uma competição no verão, eu vou bater o seu recorde. Tá bom? Ótimo. Mas o meu recorde foi muito abaixo. Foi 1 segundo e pouco, e meio da Olimpíada. 1 segundo e meio em natação é com 4 metros, 3 metros. Muita coisa.
É muita coisa. Então, por isso é que eu falo que eu fui para ganhar e acabei perdendo por um detalhe. Mas as coisas é feitas por detalhes. Poder cuidar da certa são detalhes que vai acontecendo e dando certo. Uma coisa não deu certo, paciência. Não é por causa disso. Como quando eu cheguei para bater esse recorde lá no Guanabara, a piscina escura, não dava para ver o fundo. Nossa. Eu olhei para o Irano e falei assim, Irano, olha essa piscina. Eu falei, e daí? Você não precisa. Você nada de cabeça alta, você não precisa de... Você seguia a coisa e tal, e você nadou tanto tempo dentro de raia que o seu organismo já acostumou, não se preocupe com isso. Me deu uma maior bronca. Beleza. Beleza, vamos bater o recorde. Dei a saída, mas já era programado de eu nadar um pouco para sair um pouco da adrenalina, porque a gente fica nervoso, porque eu saí para fazer massagem depois que eu fiz um aquecimento. Quando eu saí, tinha 3.000 pessoas para assistir o recorde. Estava lotado. Caramba. Putz, aí aumentou a minha adrenalina. Você sentiu pressionado ali E na aí hora? senti pressionado. Aí dei aquela saída, nadei um pouco, parei, voltei, saí, fez um pouquinho de cena, né? A gente faz cena, faz assim. Fui para a raia lá. O Rubens Dinar, lembro dele, era o chefe do cronometrista, falou assim, você está pronto, Manuel? Fique à vontade. Não, pode dar largada. Quem deu o tiro? Júlio Delamare. Caramba. Que legal. Que ele teve lá no mesmo dia. Aí eu saí, pá, bati o recorde, 53,6. O recorde era 54,4. É muita diferença. Mas tudo bem. Esse recorde ficou 3 anos. Foi batido na Olimpíada seguida. Não foi antes da Olimpíada. No Campeonato Americano bateram o recorde. Já que o senhor citou a Olimpíada, vamos voltar um pouquinho na Olimpíada. O senhor acha que a sua posição ali no pódio teria sido diferente se a gente já tivesse tecnologia? Que a sua medalha de bronze, na verdade, seria outra medalha? Se tivesse um cronômetro digital ali para marcar realmente o tempo certinho? Não, o tempo certinho foi... Não teve dúvida sobre o terceiro lugar. Não teve. Sobre o primeiro e o segundo. Tá. O que eu acho ruim, mas águas passadas não move moinho, foi a falta de profissionalismo dos dirigentes do COI, Comitê Olímpico, não, do COB brasileiro. Falta de profissionalismo. Deviam ter me separado, dado todo o apoio, porque eu não queria nadar em Portugal, que tinha Jogos Luso Brasileiro, o Manuel dos Santos não vai nadar. Precisa fazer propaganda. Aquilo foi mal. Aquela interrupção para nadar aquele negócio saiu da cabeça, porque eu nadei contra ninguém. Cheguei dois corpos na frente do segundo colocado, mas tirou o foco da Olimpíada. Peguei uma gripe lá, uma amidalite desgraçada. Que fez o médico da delegação brasileira, Dr. Pini, que era do Pinheiros, me botou porque a gente morava num quartel, não tinha horário. A gente ia dormir, chegava a turma do basquete, depois chegava a turma do hóquei, depois chegava a turma do atletismo, já estava lá. Então eu ia dormir 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Aí o Pino falou assim, não, quando eu fiquei ruim, falou assim, não, você vai dormir na enfermaria. E eu fui para a enfermaria. A cama era muito melhor, embora seja uma maca, mas era muito melhor do que numa cama de quartel.
Tá. Você vê o amadorismo. Então, separa esses poucos que possam fazer alguma coisa, não é? Mas eram amadores. Eu não posso nem criticar. Eles faziam aquilo para poder viajar. Olha, Dani, Manuel, a gente ainda tem muito para falar da sua vida e da sua carreira, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Então fica aí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o nadador e campeão olímpico Manuel dos Santos já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que a gente volta já. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. Quando eu entrei no refeitório, todo mundo me aplaudiu pelo terceiro lugar. Então, eu precisei dar prática para ele. Depois eu falei, você tem que bater com o pé. O pé dele era duro. E está fazendo parte para o esporte. É investimento em crianças para fazer esporte. E começa com a natação, porque com 4, 5 anos de idade eles estão nadando. Vim para São Paulo em 59. Quantos anos já estou aqui? 64 anos, 65 anos. Então sou paulistano. Outra, gosto de São Paulo. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe Manuel dos Santos. Manuel, a gente estava falando um pouquinho da sua trajetória, né, da sua medalha olímpica, recorde mundial. Como que é para você, né, ser inspiração até hoje para os nossos atletas, para os jovens atletas? Pois é, eu estava conversando agora no carro vindo para cá. Eu tirei a primeira medalha, foi a segunda medalha olímpica na natação. A primeira foi Tetsuo Okamoto em 52. Depois teve 56, que não teve ninguém. Depois 60, que tive eu. Por sinal, o Brasil só teve 2 medalhas, eu e o basquete. Sim. Depois na natação, veio o Pradinho
em Los Angeles, 82, quer dizer... 22 anos. 22 anos depois, sem ninguém na natação. Depois o Pradinho, aí veio, o Pradinho pegou a turma ainda, verdade que ele treinou nos Estados Unidos. Depois ele pegou, depois dele veio a turma profissional, que já ganhava, Gustavo Borges, César Cielo, nada contra. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade também. Verdade. Mas não era só isso. Eles também tiveram nutricionista, tiveram o fisicultor junto, toda uma equipe, médicos do esporte. Não era médico geral, coisa e tal, que a gente vai se consultar, não. Da medicina esportiva. Eles tiveram essa benesse. Por quê? Nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos é tão bom em todos os esportes? Você viu, ele foi, no fim ganhou por uma, mas ganhou. Mas você vê, os segundos lugares, ele teve o dobro da China. Sim. O terceiro lugar, um monte. Quase 150 medalhas, né? Foi uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Por quê? Universidade. A universidade lá é muito cara. Na hora que você entra na universidade e começa a fazer esporte, você tem bolsa. Você tem 50%, depois tem 70%, e depois você é patrocinado pelos agasalhos. Então, entra aí, é pouco dinheiro, mas para o atleta é muito. Sim, sim. Não vamos comparar com o jogador de futebol. Mas, como agora aí, a nossa judoca, quanto que ela deve ganhar por mês, por ano? 200 mil reais, 300 mil reais? Qualquer perna de pau ganha 300 mil reais por mês no futebol. Sim. No entanto, ela é dedicada, vem de São Vicente, treina lá no Pinheiros e fica horas lá e caindo, levantando, caindo, levantando. Então, o Pinheiros dá apoio. Tem nutricionista, mas muito poucos. Mas a turma, os nadadores do Brasil estão todos nos Estados Unidos, tá vendo? Porque tem bolsa lá. Quando não tem bolsa, já são profissionais. Então, eles pagam para nadar. É o caso do Fratos. Sim, o Fratos ficou, acho que uns 4 anos, enrolando nos 50 metros, porque ele não podia nadar sem que ele não aguentava. Mas a idade dele, ele era muito velocista, treinava. Mas é isso aí. É uma outra estrutura. É uma outra estrutura. É até difícil de comparar, gente, né? Pô, mas hoje é tempo de mulher, o seu tempo. Vai naquele tempo treinar. A gente não podia correr, senão endurecia a perna. Não podia subir escada porque endurecia a perna. Era só natação. Hoje, antes de começar a treinar, eles correm 8 quilômetros. Sim. A capacidade aeróbica dele aumenta a barbaridade. Tem toda uma preparação diferente hoje em dia, né? E a aplicação da força na água é muito importante. Hoje eles filmam de baixo, de cima, de frente, de lado, coisa e tal. Não, está escapando água aqui, faz assim, e vai evoluindo. Eu fiquei com uma curiosidade, fugindo do roteiro, mas que o senhor veio do interior do estado. Então, eu sou de São Carlos, eu sou ali quase vizinho de Rio Claro também. Tinha uma boa equipe de basquete. São Carlos? Tinha. São Carlos tem uma história de basquete muito boa. E saiu, foi para a Olimpíada, foi para Roma, visitou a Itália. Como é que foi esse choque também de realidade, vindo do interior e conhecendo o mundo com a natação? Eu acho que isso é... Bom, Roma é um cartão postal, né? Qualquer lugar que você olha, e nos anos 60, que era muito mais arte do que propaganda. Você vê a propaganda de Paris. Sim. A abertura foi uma porcaria. Quem estava lá, nossa senhora... Foi só para TV. Só para jogar. Então, chega lá em Roma, vê aquele... Quando eu entrei na piscina, vi aquelas colunas com aqueles atletas, aquelas estátuas.
todas espetaculares, né? Qualquer estátua era perfeita. Aquilo lá, assim, nossa senhora, isso aqui é cultura. Coitado do Brasil, nunca vai chegar. Mas... E depois, quando eu tirei o terceiro lugar, eu já tinha falado com o Delamare sobre entrar para a história. Quando eu entrei no refeitório, todo mundo me aplaudiu pelo terceiro lugar. Eu pensei que alguém estava atrás de mim, era primeiro, porque eu era terceiro. E todo mundo aplaudiu, inclusive outras delegações, não era só do Brasil. Então aí eu dei a importância que eu... Tanto é que depois disso eu percorri o Brasil inteiro fazendo demonstração, tudo de graça, sem ganhar nada, às vezes botando dinheiro do bolso. Tá. Porque a turma fala assim, não, vem para cá, tudo bem. Pode pagar a passagem, depois chegando aqui a gente te reembolsa. Quando eu chegava lá e ia embora, pessoal, nós mandamos por... Qual a sua conta mesmo? Nunca chegava. Mas eu ia reclamar, já tinha acontecido, já tinha ido, e o meu pai podia pagar isso daí. Sim. Então já trabalhava, já podia pagar. Mas são coisas que acontecem. Agora vamos para mais uma curiosidade, Dani. A gente ficou sabendo que foi o senhor que ensinou o Pelé a nadar. Você já contou aqui da pensão, que tinha o Pelé. A gente queria que você contasse. Como que foi isso? O Pelé tinha um sócio chamado Douglas, em Santos. E o Douglas era casado com uma cunhada minha. Então, o Pelé precisava entrar na faculdade de Educação Física. Aí eu peguei, ele me chamou, Mané, vai lá, coisa tá no Santa Cecília, tem uma piscina lá, tá... Não tem ninguém, porque o Pelé não podia ir em lugar nenhum, coitado. Aquele foi uma vítima desgraçada, lugar nenhum do mundo, não é aqui. Sim. Aí, mas apareceu o jornalista lá, apareceu o jornalista, tiraram fotos, coisa e tal. Sentar num break e vou mostrar as fotos. Olha, ele não sabia nada mesmo, Pelé. Ele sabia se locomover na água. Como eu te falei, a turma do interior, e ele era do interior, vai para os córregos nadar. Sim. No tempo de calor, ele se joga lá e atravessa ali. Então é um negócio de 5, 6 metros, depois ele se afunda. Porque não tinha. Então eu precisei dar prática para ele. Depois eu falei, você tem que bater com o pé. O pé dele era duro. Então vamos pedalar. Foi um bom aluno? Foi um bom aluno. Não, em 2, 3 aulas ele já estava atravessando a piscina. E chegou lá no dia, ele fez 50 metros. Era para fazer 25, ele fez 50. Olha só. Nossa. Foi ótimo. Então o senhor também foi um bom professor. Pode ser. E graças a isso, depois eu fiz as minhas academias. Né? Que o slogan é nada melhor. Um trocadilho bem feito, não foi? Sim. Foi. Eu tinha 2 academias, uma vendi agora por causa de problemas financeiros. Essa pandemia pegou todo mundo. E a turma da classe média também foi... Não tinha aluno. Não voltaram. Por causa da pandemia. Então, e as ofertas eram muito boas. Eu falei vamos vender. Acabei vendendo com todo o coração partido. Porque ficar 42 anos num lugar dando... E outras crianças, as crianças que aprenderam a nadar. Porque a natação é o primeiro esporte. Porque se ele se locomove dentro da água, ele soube aplicar força. Então, ele se locomove. Se não aprendeu, vai jogar xadrez que não dá para esporte nenhum. Se aprendeu a nadar, vai dar raquetada, por quê? Porque ele soube aplicar força. Vai correr, soube aplicar força. Vai jogar basquete, soube aplicar. Vai para o vôlei, soube aplicar força. Sim. Então, é uma primeira aula de coordenação. Instintivamente, não precisa falar para ele fazer isso ou aquilo. Instintivamente, ele vai fazendo
e vai. Porque a coisa mais chata é ficar um professor, não, faz isso, faz aquilo. Não, deixa ele achar o jeito de nadar, dar uma corrigida ali, do que ficar na cabeça de um atleta. Fala, não, levanta o joelho. Daqui a pouco você se enche e vai embora. Ainda sobre o Pelé, porque a gente ficou com bastante curiosidade, o senhor tem até as fotos. Que outras recordações o senhor tem da convivência com ele? Como é que era o Pelé lidando fora do... Não, ele era tranquilo. Uhum. Ele não era só o Pelé, ele era o Edson. O Pelé era dentro do campo. Então, às vezes que eu tive com ele junto com o Douglas, porque eles eram sócios, coisa e tal, às vezes eu estava lá no comércio dele, chegava o Pelé, sentava e ficava. Porque ele precisava, o ruim do Pelé é que ele precisava entrar e fechar a porta. Tá. Porque juntava de gente em qualquer lugar que ele estava. Coitado. Tinha pena dele, viu? Hoje em dia a gente vê esse jogador de basquete dos Estados Unidos, quando ele sai, meia dúzia de segurança em volta, sim, coisa e tal. O cara lá na Olimpíada, desfilando, e com segurança do lado, olha, sim, que chato que é. Na vida, né? Acaba não sendo, você perde. Perde o seu direito de ir e vir, né? Pois é. Eu achei graça da filha dele, do jogador de basquete lá, LeBron, né? O LeBron, sim. Ele dançando, a filha fez assim, nossa senhora. Quer dizer, uma coisa íntima da família, a filha criticando o pai, o monstro daquele, né? Manuel, vamos voltar um pouquinho a falar do Pinheiros. O senhor ainda tem um envolvimento muito grande, né, com o Clube Pinheiros, que é berço de diversos atletas. O senhor acredita que a cidade de São Paulo ela tem potencial, né, para ser o berço de vários atletas olímpicos, para ter vários atletas despontando aí? Olha, tem uma coisa que chama os céus. Espetacular. Foi feito com o melhor equipamento possível. Acontece que não tem manutenção. Todo equipamento se desgasta. Sim. Os céus seria um berço. Seria um berço de provedor de esportista. Sim. Porque é da periferia, onde vai a pessoa que não tem possibilidade de um clube. Agora, esses atletas, eles agarram uma oportunidade, porque eles sabem o que é levar dinheiro para casa. Então, seria fácil se tivesse os céus, piscina aquecida. Em São Paulo faz frio. Sim, sim. À noite deu 14, 15 graus, quer dizer, estava fria, desfria a água, então não dá para eles entrarem. Mas aquecendo, ficam acesos aí a noite inteira esses céus para não ser roubados. Pô, aquece a piscina. Mais um pouco não tem problema, ué. E está fazendo parte para o esporte. É investimento em crianças para fazer esporte. E começa com a natação, porque com 4, 5 anos de idade eles estão nadando. Uhum. Eles não estão correndo, não estão jogando basquete, eles jogam mal futebol. É verdade. Não é verdade? Mas nadar, pode brincar à vontade, pode cair à vontade, cair dentro da água, a coisa mais gostosa que tem. E os pais têm o hábito mesmo de colocar as crianças, é o primeiro esporte, como Sim. você falou, justamente com medo delas se afogarem, já coloca para nadar bebezinho mesmo. Bebezinho mesmo. É o que eu fiz, escola de bebês. Uhum. Que é meus olhos, quer dizer, eu vou lá quando eu estou meio aborrecido com alguma coisa, porque a vida da gente, principalmente de empresário, sempre tem seus percalços. Aí eu vou lá e vejo o sorriso das crianças. Tem coisa mais bonita? A satisfação deles caírem e brincar, e empurra o outro e vai, e cai na água, a mãe fica apavorada, ai, cuidado, cuidado. E eles nem dão bola para a mãe, eles querem brincar, coisa mais gostosa. E qual que é o segredo para atrair os jovens para praticar esporte, como principalmente natação, ou não precisa? Porque não precisa, é o instinto das pessoas é fazer esporte. Basta ver
quantas horas por semana passa sobre esporte na televisão? Sim, sim. É muito. Isso daí já chama a turma para fazer alguma coisa. E teve o Ademir da Guia, foi nadador. O Vlamir Passos, do basquete, foi nadador. Então, um monte de... O Amauri, não lembro mais o nome dele, foi nadador. Então, uma série de pessoas passaram pela natação e foram para o esporte. E, Manuel, o senhor vai ser homenageado aqui na Câmara, né, com a medalha de honra ao mérito desportivo. Qual que é a importância, né, de um prêmio como esse, de uma homenagem, desse reconhecimento aqui pela Câmara de São Paulo? Posso fazer crítica? Pode, à vontade. Demorou, hein? Mas nunca é tarde. Porque tem sempre o reconhecimento. É o tal negócio que eu falei sobre o profissionalismo no esporte. Depois que profissionalizou, a televisão entrou e divulgou mais, por causa do profissionalismo. Então, estamos aí. Para mim vai ser muito orgulho, porque afinal de contas eu vim para São Paulo em 59. Quantos anos já estou aqui? 64 anos, 65 anos. Então, sou paulistano. Outra, gosto de São Paulo. Tive possibilidade de comprar casa ou no interior ou na praia. Não, vou ficar por aqui mesmo, pô. Vou me desgastar nessas estradas aí 3, 4 horas para o Clube Pinheiros. Muito à vontade, já se tornou até paulistano mesmo, então. Já me tornei paulistano. Antes de ser paulistano, já sou paulistano. Ah, que legal. E já que ele está falando, né, Dani? Exato, Pode exato. chamar... A gente tem um bloco no programa que chama Ping Pong, que são perguntas e respostas rápidas relacionadas aqui à cidade de São Paulo. Já que o senhor puxou a deixa de que se sente, de que é paulistano, qual que é o seu lugar preferido aqui na capital? Clube Pinheiros. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? São Paulo tem todos os povos aqui. Se você ver a colônia japonesa é grande, chinesa é grande, alemã, agora é 200 anos da Alemanha aqui. Sim. Se você procurar qualquer venezuelano, você vê, todo mundo cai em São Paulo. Haitiano, tudo. Sim. Então, São Paulo é uma cidade que agrega todo mundo, porque é mão de obra. Precisa de mão de obra, isso daqui precisa ir para frente. E nós aceitamos bem, não somos... Eu vi uma briga uma vez na 25, porque um palestino entrou numa loja de judeu e o judeu não aceitou o palestino. Uma briga desgraçada. Aí depois, porque eu passava muito lá, eu gostava daquela região, depois de semanas eu passei lá, a turma me conhecia, escuta, que fim que deu a briga do judeu? Um foi para a Palestina, outro mandaram para Israel, porque não é lugar de brigar no Brasil. Eu achei aquilo espetacular. Mandaram os dois logo, pronto, porque eram imigrantes, né, que veio com a família. A família mandou de volta, você não pode ficar no Brasil, porque aqui não era, tem que aceitar todo mundo. Você vê os japoneses, como hoje o casamento entre japoneses e os japoneses com os japoneses é muito grande. Não é espetacular isso? É a mesma coisa, todas as... São Paulo é São Paulo. E como o senhor definiria o esporte? Atividade fim. Fim? É atividade que você tem que fazer até o fim. Ah, boa. Boa. Qual que é o seu sonho para o futuro do esporte, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no país? Precisa profissionalizar. Nós não vamos alcançar nunca os Estados Unidos por causa das universidades. Aqui não é pelas universidades, pelo contrário. Eu, quando nadava, chegava... que tinha pedido provas, os professores, eu cheguei a pegar uma prova que ele me passou, que eu quase não respondi nada, porque foi difícil, e levei para fora para os outros fazerem, olha a prova que ele me deu.
A turma também não sabia, porque ele queria me massacrar, porque ele tem que trabalhar para me fazer uma prova. O meu neto jogava waterpolo nos Estados Unidos. Então, os campeonatos lá de sábado e domingo. Então, e ele viajava à noite para chegar na universidade dele. Na segunda-feira, ele tinha aula particular de reposição, por causa da sexta-feira que ele faltou. Tá. Olha só. E o professor dava aula para ele com o maior prazer. E ainda chegou e falou, pô, você só fez 3 gols, você podia fazer 4 ou 5, porque teve aquela bola. Porque o americano, ele participa do esporte. Você vai numa competição colegial, está lotada a escola. Sim. Aqui dá uma competição, não vai, os pais não têm tempo para ir. Então é difícil. Então, só quando surge bons atletas, bons como o Pio, espetacular. Então tem que dar todo o apoio para ele continuar ou quando ele melhorar. Tanto é que ele saiu do Brasil já, está fora. Por quê? Lá ele é patrocinado. Se o senhor pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Manuel, lá jovem, esse Manuel que estava saindo do interior, chegando, que conselho o senhor daria? Siga o seu, como é que se diz assim? Eu chamo de um relacionamento, siga seu instinto. Se você acha que deve, lute por isso. Não seja escravo disso. Se não deu, volte para trás e começa por outro lado. E o conselho para o jovem de hoje em dia? Também, mesma coisa. Siga o que você achar melhor. Tem exemplos para tudo no mundo. Tem exemplos de tudo. Antônio Hermílio de Moraes fez um império. Como era que ele começou? Pegando o resto nas tecelagens para fazer estopa. E se tornou o maior industrial do Brasil. Fazer estopa. E está cheio de exemplos disso daí. Então é só seguir. Tá bom? E que dica cultural o senhor dá para quem está nos assistindo? Pode ser filme, livro, uma indicação, inclusive de esporte, assistindo. Olha, livros é muito bom, porque você escolhe o que você quer. Você vai numa biblioteca, se você quiser um livro de esporte, tem. Se tiver a vida de um cara, tem. Se tiver sobre esses astros de cinema, tem tudo sobre ele. Você não precisa ficar vendo televisão para ver isso. Olha, leia. É um bom passatempo, passa rápido e você se acultura. E o que passou rápido foi o nosso programa, porque infelizmente já chegamos ao fim, né, Dani? Manuel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado, eu agradeço e estou à disposição. Espero que o senhor tenha gostado do papo, porque a gente adorou. Até que eu fui bem, vai. Nota 8. Não, foi ótimo. Dani, obrigada mais uma vez pela sua companhia, Carol, aqui hoje. Mais um programa, mais uma vez, eu que agradeço, Carol. Obrigada. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Até mais, gente. Tchau.